Oi, eu sou a Franciele Nogueira, esse é o Vai Comer o Quê? E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês pra traduzir algumas dos principais ingredientes. Pra quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos há 5 anos já e eu recebo muitas mensagens mesmo de várias pessoas que também estão mudando de país, também estão indo pra um país de fala inglesa, seja Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. E essas pessoas têm muita dificuldade de encontrar certos ingredientes, então decidi fazer esse vídeo aqui pra ver se ajuda um pouco vocês. Vou traduzir os principais, os que eu lembro e os ingredientes que eu acho que são mais utilizados aqui na cozinha do Vai Comer o Quê? Vou começar com o ingrediente que eu acho que é o mais utilizado na minha cozinha, que é a farinha de trigo. Bom, tem vários tipos de farinha, aqui nos Estados Unidos ou em todos os outros países, acho que meio que não muda muito, né? São vários tipos de farinha, mas a farinha principal, que é a farinha de trigo comum, sem fermento, é a All-Purpose Flour, pelo menos aqui a gente chama assim. E essa é a farinha que eu mais uso aqui, eu compro já assim de um potão e eu uso pra bolo, pra qualquer coisa, é a farinha de trigo comum. Eu acho que uma das outras perguntas que eu mais recebo é em relação à marca da farinha que eu uso aqui. Algumas pessoas escrevem pra mim e falam que estão tendo dificuldade pra fazer algumas receitas, em adaptar com a farinha do Brasil, com a farinha daqui, e as receitas não estão dando muito certo. E sinceramente eu não entendo muito, porque eu pelo menos não tive nenhuma dificuldade quando eu mudei pra cá. Não tive dificuldade em relação à farinha, talvez em algum outro ingrediente que era mais diferente, mas a farinha pra mim me pareceu meio que igual. Mas eu já comprei muitas e muitas marcas e eu sinceramente não faço tanta questão assim, não sou uma pessoa assim tão apegada em marcas. Mas tem uma marca de farinha de trigo que é a que eu mais uso e esse vídeo não é, eu ia falar sponsorado, não é patrocinado, não é um publi, é uma marca daqui dos Estados Unidos mesmo, que talvez tenha no Canadá também, não sei, que se chama Gold Medal, é a marca que eu tenho usado, que tem dado certo pra mim, mas se eu tiver que usar outra marca também, não tem dificuldade, é só porque eu gosto mais dessa farinha, porque ela é um pouquinho mais fininha, assim. E ela você não precisa peneirar, porque ela já vem assim, bem lisinha, sabe? Algumas farinhas elas vêm meio que com empedradinhas, assim. Essa já vem bem lisinha. Então nunca tive dificuldade com essa farinha, eu sempre compro dessa mesma, mas como eu disse, não sou muito apegada com marcas. Ainda no assunto de farinhas, tem vários outros tipos de farinha. A farinha integral que a gente conhece se chama Whole Wheat Flour. Flour é farinha. Então toda vez que você vê essa palavra, saiba que é algum tipo de farinha. Whole Wheat Flour é a farinha integral. E aí a gente tem um outro tipo aqui também, que é a Rye Flour. Eu não sei se essa é a pronúncia certa, de verdade, porque é uma palavra que eu não falo muito. Mas que é a farinha de centeio, que também algumas receitas são utilizadas, né? Eu não uso muito essas farinhas, uso mais a farinha branca normal, apesar de que, né, a gente sabe que é o mais saudável, que tem que usar mais. Quem sabe, eu acho que eu vou começar a usar mais essas farinhas mais integrais. E aí fora isso tem a Cake Flour. Cake Flour é a farinha de trigo, é uma farinha de trigo que ela já vem com um pouco de amido de milho. Então é uma farinha mais leve que... Eu já ensinei até os substitutos no vídeo do bolo cheesecake red velvet, eu já ensinei como substituir, como você fazer em casa essa cake flour, que é só para cada xícara de farinha de trigo você tira 2 colheres de sopa e substitui essas 2 colheres de sopa por amido de milho. E aí fica você pode usar em bolos, em preparações, é uma farinha muito mais leve, porque como tem o amido de milho, né, ela deixa bem mais levinha, então o bolo fica com uma textura bem melhor. Mas sinceramente eu não uso ela tanto, assim, eu gosto, toda vez que eu uso eu gosto muito e eu recomendo, principalmente se os seus bolos estão ficando pesados, tenta fazer essa substituição, ou se você mora fora do Brasil, comprar a Cake Flour, que ela é um pouco mais cara, mas eu acho que é uma farinha bem bacana aí. Aí dentro desse assunto ainda de farinhas, a gente tem o amido de milho, que aqui ele é chamado, aqui nos Estados Unidos pelo menos, a gente chama de cornstarch. Mas eu sei que no Reino Unido e em alguns outros países ele é conhecido como corn flour. Então qualquer vez que você vê um desses nomes, saiba que esse é o amido de milho. E aí tem o fubá também, que é outra história. O fubá, pelo menos aqui, eu sei que na Austrália é um pouquinho diferente, porque vocês encontram como polenta, farinha de polenta mesmo. Tem esqueci exatamente o nome, mas alguma coisa a ver com polenta aí. Mas aqui nos Estados Unidos a gente encontra o fubá, tem vários tipos, ele tem bem fininho, ele tem mais grossinho, e é chamado de cornmeal. Cornmeal, isso mesmo, eu confundi com cornstarch. Cornmeal é o fubá, então toda vez que você vê cornmeal, saiba que é o fubá, e aí só fica atento
o quão fino ele é, né? Vai ser medium ground ou fine ground ou alguma coisa desse tipo assim pra você ver o quão fininho ele vai ser. Aí tem a farinha de rosca também. Farinha de rosca a gente chama de breadcrumbs. Gente, tudo isso que eu tô falando aqui, assim, não é assim... Não tô, assim, dando, assim... Nossa, tipo, só eu sei isso aqui. Se você jogar no Google, você vai encontrar. Inclusive, muita gente me escreve e eu fico assim... por que essa pessoa não joga no Google? Tipo, o trabalho que ela tem pra me escrever perguntando é o trabalho que ela tem digitando lá no Google. Mas tudo bem, eu entendo que alguns de vocês se sentem mais seguros perguntando pra alguém que tá nessa área de culinária. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo até, mas... né, não é nada assim muito novidade. Aí eu tava falando da farinha de rosca, né, que a gente chama de breadcrumbs. E aí tem vários tipos de breadcrumbs. Tem o breadcrumbs que já vem temperado, estilo italiano geralmente, que eu gosto de comprar, que ele já vem com salsinha, manjericão desidratado, ele já vem assim temperadinho. E aí você tem o tradicional também, e daí tem alguns outros sabores, acho que tem um picante também, que não é tão usado assim. Aí agora, mudando um pouquinho de área, a gente tem alguns ingredientes que são comuns também, talvez nem tanto, mas que esse, por exemplo, que eu vou falar agora, é meio óbvio, assim, de você olhar. Se você olhar a embalagem, você não vai ter que traduzir, você já vai conseguir ver. Que é a bolacha champanhe, que eu uso em algumas receitas de pavê, tem algumas receitas aqui no canal com bolacha champanhe, e aí a bolacha champanhe é chamada de Lady Fingers. Lady Fingers, né? Dedo de moça, né? Dedo de moça. Engraçado, porque é meio que compridinho assim. E aí tem dois tipos que você tem que ficar atento, porque pelo menos depende muito do seu mercado, mas assim, no mercado onde eu faço compras, eu encontro ela molezinha, sabe? Sem ser aquela seca com um açúcarzinho por cima, você encontra uma versão dela mais macia, que é a mais fresca. E aí, geralmente ela vai estar junto com as frutas no supermercado, pelo menos é assim que tá no meu mercado, junto perto do morango, da framboesa, geralmente você já encontra, que é meio que pra dar uma sugestão de sobremesa pra você. E aí tem o tipo dela normal, como a gente conhece no Brasil, e aí você vai encontrar ela é mais difícil de encontrar, mas você vai encontrar geralmente na seção de produtos italianos. Os mercados grandes aqui, todos eles têm uma seção de produtos italianos, uma seção de produtos hispanos, e aí você consegue encontrar, assim, vários ingredientes que você pode ter dificuldade. Então, se você tá tendo dificuldade de encontrar algum ingrediente, dá uma olhadinha aí. Aí dentro desses outros ingredientes mais difíceis, tem o palmito também, que algumas pessoas escrevem pra mim e falam: como você consegue encontrar o palmito? Eu nunca encontrei e tal. É porque o palmito aqui, geralmente, ele não vem na garrafa, assim, no vidro, né, transparente, como a gente encontra no Brasil. Então, alguns ingredientes, você tem que ficar de olho, porque você não pode se prender à embalagem do jeito como funciona no Brasil, porque aqui, às vezes, vai ser embalado de uma outra forma. Então, o palmito eu encontro geralmente numa latinha. E aí também na seção de produtos italianos ou junto lá com alcachofra, junto com azeitona, geralmente naquela área ali você vai encontrar. E o palmito é Heart of Palms. Então geralmente você encontra na latinha aí. Agora vamos falar de fermento. Esse eu acho que é provavelmente o segundo item que eu mais recebo. O primeiro ainda não falei, que eu mais recebo perguntas. O fermento biológico seco, que é aquele do sachêzinho. Aqui ele é chamado de yeast. Então, toda vez que você vê essa palavra, saiba que esse é o fermento biológico seco. Geralmente você vai encontrar ele no sachêzinho ou então dentro de um potinho, que é como eu compro geralmente, que uma vez que você abre o potinho que você usa, você tem que guardar ele na geladeira e ele dura uns 6 meses na sua geladeira. Então é um potinho maior, acho que compensa, porque eu pelo menos estou sempre fazendo alguma coisa à base de fermento de pão, então é bom sempre ter na geladeira e sai mais barato também do que você ficar comprando os sachêzinhos individuais. E aí você mede, né, por colheres. Então, geralmente, quase sempre, nas minhas receitas aqui eu vou sempre passar pra vocês as medidas em colheres ou xícaras, ou então, e daí também em gramas. Então pode saber que mesmo quando eu não falo no vídeo, lá no post do blog sempre vai ter as duas medidas pra vocês. Então fica mais fácil de você usar dessa forma. E aí tem o fermento, sem ser o fermento biológico seco, que é o fermento químico, aquele de bolo tradicional, que aqui a gente chama ele de... esqueci. Baking powder. Eu tô com uma colinha aqui no celular. Baking powder. Uma das coisas que eu mais... é que quando você tem uma lista de coisas é difícil... Você tá pensando em outras palavras, outras coisas. Mas o baking powder é o fermento químico. E aí tem o baking soda, que é o bicarbonato de sódio. Que
também é usado, tem a mesma função do fermento, né? Então muitas receitas aí eu gosto de usar o bicarbonato, principalmente receitas com massa que tenha chocolate, essas coisas que o carbonato é sempre jóia. Mas aí lembre sempre de usar as medidas padrão, que isso aí já é assunto para outro vídeo. A Gi do Receitas de Minuto acabou de fazer um vídeo explicando sobre xícaras medidoras, vou até deixar o link aqui embaixo para vocês. Mas sempre lembre de usar as medidas padrão. Então, algumas receitas, por exemplo, as pessoas falaram, só fazendo um parênteses aqui, falaram assim, esse bolo que leva bicarbonato ficou salgado, mas porque provavelmente a sua colher tá um pouquinho mais cheia do que devia. Então vai lá no R$1,99 ou compra um de inox, um melhor na internet, e compra as medidas padrão que já vem com as colheres também, aí você vai ter sempre uma receita legal. Agora sim, o ingrediente mais perguntado, assim, ever, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto até nos comentários do YouTube, assim, todo mundo me pergunta desse, que é o creme de leite fresco. Creme de leite fresco, gente, ele fica lá na seção. É que assim, né, eu vou falar aqui pelos Estados Unidos, né, se você mora em outro país, mas provavelmente vai ficar no mesmo lugar no supermercado. Fica lá perto do leite, que fica naquelas portas da geladeira lá. Então você vai encontrar ele perto do leite, onde vai ter o half and half, que é outra palavra que eu já vou ensinar. Mas o creme de leite fresco, ele vem geralmente numa caixinha de papel, e aí vem com um negocinho assim pra você girar, pra você abrir uma coisinha ali. E ele é chamado de Heavy Whipping Cream. Heavy Whipping Cream, ou então só Heavy Cream, ou então... Aí se você encontrar o Whipped Cream... Nossa, minha pronúncia é maravilhosa, não reparem, tá? Se você encontrar o Whipped Cream, daí você já sabe que ele é batido, já é o chantilly batido, que geralmente você encontra aqueles da marca Cool Whip, que você encontra no freezer, né? Que é um tubão, assim, que é um chantilly falso, aquela uma pura gordura vegetal, não tem nada a ver com chantilly de verdade, mas muita gente eu sei que usa para algumas receitas. Então, quando ele vem com a palavra whipped, que significa que ele já foi batido. E o whipping cream, que daí é aquele creme para ser batido. Entendeu, né? Então, toda vez que vocês precisarem de creme de leite fresco, que é o mais barato que a gente encontra aqui, saibam que ele vai ficar lá na partezinha da geladeira, perto do leite lá, é o Heavy Cream. E aí tem mas aí também você pode chamar ele de Double Cream, né? Eu sei que no Reino Unido, acho que na Austrália também, se chama de Double Cream em vez de Heavy Whipping Cream. Então, se você mora aí nesses países, saiba que Double Cream é a mesma coisa. Que na verdade ele é um pouquinho diferente do que o que a gente encontra aqui, porque ele tem um teor de gordura acho que um pouquinho maior, que ele é mais amareladinho. Aí tem também o Half and Half. O half and half é a mistura de metade, 50% creme de leite fresco, 50% leite. Que esse não vende no Brasil, mas se vende muito aqui porque o americano, pelo menos, eles gostam muito de tomar café junto com creme de leite, né? Eles colocam, em vez de fazer o pingadinho lá com leite, eles geralmente colocam ou creme de leite ou half and half, que é essa mistura de leite com creme de leite. Então, tem algumas receitas que, por exemplo, se for a mesma quantidade que tá te pedindo de creme de leite fresco e de leite, você já pode comprar o half and half e aí usar se você quiser. Aí agora a gente tem o cacau em pó, que é cocoa powder, que é bem fácil também esse, né? Esse aí é meio intuitivo, né? E aí a gente tem os açúcares. O açúcar cristal, que é o açúcar que eu uso aqui no meu dia a dia, que é o mais comum. O refinado não é tão comum, é muito difícil de encontrar, mas geralmente o cristal é o mais comum, que é o granulated sugar. Então eu gosto, mesmo se eu tivesse a opção de comprar o refinado, eu prefiro o cristal para receitas, porque ele é menos processado e eu acho que ele traz uma umidade melhor nas receitas em comparação ao açúcar refinado. Então eu gosto mais, eu sempre opto pelo açúcar cristal. E aí no Brasil ele é bem mais barato também, então, né, não mata você comprar o cristal. E aí a gente tem outros tipos de açúcar também, que é o açúcar mascavo, né? O açúcar mascavo aqui eles têm dois tipos, eles têm um tipo que é clarinho e outro tipo mais escuro. O clarinho é meio óbvio isso que eu vou falar, é light brown sugar. Brown sugar é açúcar mascavo, né, um açúcar marrom. E aí você tem o light brown sugar, que é o mais usado, que é o que eu compro aqui. E aí você tem o dark, é tipo isso, não tem muito assim uau, que novidade, né? Tem o light e tem o brown, o dark.
E geralmente eu uso mais o light, mas você pode usar o brown, que ele tem um gosto, ele é um pouquinho mais parecido com o açúcar mascavo do Brasil, né? Que ele é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de molasses. Aí agora, o que mais? Daí a gente tem o açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro é confectioner's sugar, ou então ele é chamado de powder sugar, né? Açúcar em pó. E aí a gente tem... Aí tem outros tipos, né? Que daí é o açúcar... Como é que chama aqueles açúcares mais saudáveis? Mas que é tudo cognato, são palavras que se você vê em inglês, você vai saber traduzir, não tem dificuldade. Agora a gente vai pra parte mais complicada, que eu confesso pra vocês que até hoje eu tenho dificuldade, que são os cortes de carne. Essa é a última parte, prometo. Os cortes de carne aqui nos Estados Unidos, eles cortam o boi de uma forma diferente do Brasil, imagino que em outros países também, né? Cada país tem uma forma de cortar o boi. Então tem certos cortes que a gente tem de carne aqui que não tem no Brasil, ou com muita dificuldade. Então são cortes que você encontra em lugares muito especializados no Brasil, que daí fazem esses cortes americanos, né, como eles chamam e tal. Mas os cortes básicos, e eu tenho muita dificuldade de encontrar, toda vez que eu vou no mercado eu fico olhando as carnes e fico... Porque a gente não tem muito costume de comer carne, principalmente carne vermelha aqui em casa, a gente consome, mas pouco. Então toda vez que eu vou comprar eu tenho dificuldade. Então vai ser pra mim esse vídeo também, eu vou ter que me assistir de novo quando eu tiver com dificuldade. Mas a carne moída é o mais fácil, que é ground beef, né, carne moída. E aí você tem que ficar de olho na carne moída no teor de gordura, porque não é como no Brasil que você compra carne moída de acém ou carne moída de patinho e tal. Aqui é por teor de gordura, então você vai ter 8%, 20%, 15%, acho que o máximo é 22%, nem sei, ou 20%, uma coisa assim, que eu geralmente evito, porque ela é muito gordurosa. Então eu gosto de, assim, o mais magro possível, eu fico ali nos 10%, sabe, nos 12, 15%, no máximo, assim, porque eu acho que ela solta muita gordura, assim, uma carne muito... com um teor de gordura muito alto. E aí, assim, eles fazem dessa forma porque a carne moída pode ser qualquer carne. Então eles fazem um blend de carnes lá e daí te dizem a porcentagem de gordura, né? Você não tá comprando um tipo de... um corte só de carne moída, a menos que você peça direto ali no balcão pra eles fazerem isso pra você. Aí os cortes de frango são... Bom, acho que eu vou continuar com os de carne primeiro, depois eu vou fazer os de frango, que são os mais fáceis. Vou olhar minha colinha aqui. Tá, a gente vai falar do filé mignon agora. O filé mignon você pode encontrar ou como filé mignon ou como beef tenderloin. Qualquer um desses nomes, saiba que vai ser o filé mignon. O filé mignon, se você encontrar com o nome de filé mignon, obviamente é filé mignon, né? E beef tenderloin também. Aí a gente tem o acém, que é chamado de chuck. E aí também é engraçado que o acém, o chuck tem vários tipos de chuck. E eles encontram, quando você encontrar no mercado, às vezes já vem a bandejinha com a carne picada, assim, meio grande, assim, que eles chamam de stew meat, que é carne para ensopado. Geralmente vai ser algum tipo de chuck, então geralmente vai ser o acém, que é o mais utilizado. Mas aí, como eu falei, às vezes eles fazem um blend ali e você pode estar pegando alguns tipos diferentes, mas é tudo meio que da mesma categoria. Aí a gente tem a alcatra, que é o rump steak. Tem a capa de contrafilé, que é o neck steak. A carne moída já falei. O contrafilé é strip loin ou top sirloin. Geralmente top sirloin é o nome mais comum, é o que eu encontro aqui. Esse é o contrafilé. Costela, que é super fácil. Ribs, esse aí também você não precisa nem aprender, só de olhar você já sabe que é uma costela. Coxão duro, outside flat, é um corte bem difícil, acho que é bem específico. Pelo menos assim, quando a gente vai nos mercados, não é um corte que a gente encontra fácil. O cupim é rump steak. E aí a gente tem alguns outros menos conhecidos, a fraldinha. A fraldinha é engraçado porque a fraldinha é skirt steak, ou então tem o flank steak. Aí eu tava perguntando, eu não sei qual que é exatamente a diferença no Brasil, se existem esses dois tipos de corte, mas qualquer um desses dois ele serve o mesmo propósito de fraldinha. Eu geralmente compro o flank steak porque ele tem um pouco menos de gordura do que o skirt steak. Então é a mina carne favorita, assim, de verdade, é a carne que eu mais gosto. Porque ela é fácil de preparar, ela não é muito cara. Eu tenho já uma receita de fraldinha marinada aqui no canal, que acho que eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês. É uma delícia, uma delícia. Até salivei agora.
mas é skirt steak ou flank steak, que geralmente é a que eu compro. Aí a gente tem lagarto, que é eye round. É engraçado que a primeira vez, eu acho que logo que eu mudei pra cá, eu queria fazer um bifezinho assim, com acebolado e tal, e eu fui no mercado e não sabia o que comprar. E aí eu comprei um lagarto sem querer, eye round. E aí quando eu cheguei em casa, eu não, né, eu fiz, ficou seco, aquela coisa. É uma carne difícil, né, uma carne seca, assim, e uma carne que não tem muita umidade, né, e aí ficou horrível meu bife. Aí eu joguei no Google, eu aprendi esse, eu nunca mais esqueci. Eye of round, né, geralmente, ou eye round. Aí tem a maminha, que é rump skirt. E aí a picanha é um caso sério, porque a picanha é um pouco difícil de encontrar, né? A picanha é um corte bem brasileiro, não é todo lugar que você vai encontrar picanha. Mas algum lugar ou outro, um mercado ou outro, um açougue ou outro. Eu falo mercado porque geralmente aqui não tem tantos açougues assim. Pelo menos aqui na minha região tem poucos açougues, a gente compra carne mais no mercado mesmo. Mas a picanha é top sirloin cap, ou então rump cover ou rump cap. Aí agora vem o frango. O frango é também daqueles que você olha no mercado, você já meio que consegue identificar ali, não é um negócio que tem tanta dificuldade. Mas asa de frango é chicken wing, aí a coxinha é o drumstick, e aí a gente tem a sobrecoxa, que é o chicken thigh, que é um corte super suculento, bem gostoso, que em muitas receitas onde leva peito de frango, eu gosto de substituir pela sobrecoxa, só que ela é mais chatinha de limpar, né? Tem mais gordurinha ali pra tirar. E aí o peito de frango, que é o chicken breast, que é super fácil. E eu acho que essa completa a minha lista, porque daí tem peixes e porco, eu não tenho familiaridade zero. Mas é mais ou menos isso, eu acho que é o mais, assim, utilizado no dia a dia. Bom, com certeza vão ter palavras que eu esqueci de falar e também não dá pra falar tudo, mas a gente pode ir se ajudando aqui nos comentários. Então, se tem algum que eu esqueci ou que você acha que eu falei errado, pode me corrigir, deixar aqui nos comentários, e aí a gente vai aumentando essa lista aí, então todo mundo pode ter acesso a esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Tem receitas aqui, tem vídeos segunda, quarta e sexta. E a gente tem outros vlogs e outras coisas relacionadas aos Estados Unidos. E receitas, muitas receitas, falei receitas. E agora vamos ter coisas de bebê também, porque parece que tem uma barriga aqui com alguém querendo crescer aqui dentro. Mas espero que tenha sido útil. Então agora toda vez que alguém me perguntar, eu vou falar, ó, vai lá assistir o vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!